Eu quero convidar você a que nós possamos ler juntos os versículos de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, para que nós possamos, já são decorados, praticamente todo crente sabe esses versículos. Se não souber, tem que voltar para a sabatina, né? Levar umas palmadas, umas palmatórias, porque se não souber, João 3,16, Romanos 1,17, Efésios 2, 8 e 9, tem que voltar para a escola dominical, aprender porque Zwinglio sofreu e morreu para instituir a escola dominical. Amém? Vamos ler todos juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. A graça, o pilar da igreja, do Antigo e Novo Testamento, eu falei só o Antigo ali, mas é o digitador, tá? Para entendermos a sola gratia, a necessidade de entender como foi o agir da graça de Deus lá no passado, na origem, as causas e o efeito da graça. E a gente às vezes não analisa. Quando a gente está vendo uma obra, a gente vê que se não for as edificações, as colunas, a gente sabe que é uma casa que está fadada à ruína. Mas a gente esquece que dentro daquela coluna, aquelas colunas, ela tem que ter uma base. Hoje nós vimos na escola dominical, foi bem salientado a final da palavra de Jesus, quando ele disse da casa do homem prudente e do homem imprudente, do que edifica a sua casa sobre a rocha e do que edifica a sua casa sobre a areia. Esse eu chamo de o quinto pilar, é a pedra fundamental. Pedro chama de, relembra, né? Ele não chama, que ela já foi citada no Antigo Testamento, mas ele relembra como a pedra angular, a pedra que esquadrinha a igreja, a pedra que esquadrinha a vida do povo de Deus, a pedra que dá um direcionamento. Essa quinta coluna, que em Efésios diz que nós somos feitos para isso, para a glória do Senhor. E vai ser falado no último domingo, no Soli Deo Glória. Então, essas 5 colunas das solas, sola Fide, sola Escritura, sola Gratia, solo Cristo, Soli Deo Glória, é a base do crente, é a base da igreja. E já vem desde o passado, embora não seja salientado no Antigo Testamento, nas Escrituras, né, dos profetas, na Torá, nos poetas, mas nós podemos ver pela glória de Deus. E até Calvino, ele vai salientar isso quando ele está estudando uma palavra. Quando ele começa a ler o Antigo Testamento, ele vai perceber que a graça de Deus já é atuante, e que é pela graça de Deus, é um dos motivos que leva ele também a renovar suas forças. Porque Calvino estava passando por um grande problema. Calvino era aquele que, quando cometia algum erro, ele não se afligia por causa do perdão. E aí ele se martirizava. A gente vê pelos escritos, pelos filmes que a gente assiste, que ele ficava se machucando, né, buscando uma forma de diminuir o seu sofrimento, até que ele lê na palavra. E quando ele vai se aprofundando, até por função de traduzir a Bíblia, ele vai percebendo cada vez mais a bondade, a graça, a misericórdia de Deus na sua vida. Então, a gente vê que o agir de Deus, da graça de Deus, não é para o mundo. Embora o mundo seja abençoado pela graça, mas é para o povo de Deus. Quando Deus criou o mundo pela sua palavra e o homem pecou, ali nós já começamos a ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus em não matar Adão, porque o salário do pecado é, mas ele usou da sua graça para fazer uma promessa, para prover a Adão, a sua descendência,
a forma de voltar, de se religar a Deus. Às vezes eu fico chateado quando eu vejo alguém falar mal de religião. Quando fala do sistema religioso, eu dou total apoio. Não é religião, não. Porque Tiago diz que a religião tem uma religião boa e agradável. E a nossa religião é Jesus. Amém. É o cristianismo que nos traz de volta para essa intimidade com Deus. Ele já começa nos ensinando essa intimidade no Pai Nosso. Então Deus, ele age lá antigamente, permitindo a Adão uma oportunidade, uma chance. E Deus vai provendo essa oportunidade. E depois ele faz o quê? Ele tira Abraão. Ali já é uma primeira reforma. Porque Abraão era de uma família de fabricante de ídolos. A idolatria já era reinante na época de Abraão. Então ele diz: sai do meio da tua parentela e eu vou fazer um povo novo. E vou abençoar aqueles que abençoarem e amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. E nesse povo novo, a bênção está ali. No povo de Abraão, o mundo vai ser abençoado, e diz: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem também vai ter a contraproposta, né? Então, ou você vem. Então Deus, ele já faz isso. Depois a gente vai vendo, à medida que o tempo vai avançando, o povo de Deus é que comete o deslize de se afastar de Deus de novo. Vai como que o João falou, vai se sujando e precisa de uma nova reforma. Aí vão aparece Elias do Monte Carmelo, ele promove uma nova reforma. O rei Josias, também uma nova reforma. E assim vai avançando dentro do Antigo Testamento, mas é no povo de Deus, não é no mundo. Somos nós que temos esse privilégio. Não é responsabilidade, é privilégio. Porque a graça nos dá esse privilégio. Por isso que graça é favor imerecido. É privilégio de usufruir da presença de Deus. E muitas vezes nós não valorizamos. Porque de vez em quando aparece um homem, porque fala bonito, porque estudou bastante, ele começa a ditar as regras. Foram os reis, foram os profetas, foram os sacerdotes, foram os escribas, foram os fariseus, que começaram a usurpar do povo e tirar do povo o privilégio de aproveitar dessa intimidade, de viver a graça de Deus. Então no Antigo Testamento ele já tinha esse atuar da graça de Deus, do agir de Deus. E Lutero, ele fala assim, Lutero ele havia percebido o agir de Deus quando ele estuda o Salmo 51. Ele afirma assim o seguinte: o conhecimento de Deus e do ser humano é a verdadeira e divina sabedoria teológica, mas é o conhecimento de Deus e do ser humano, à medida que se relaciona com Deus, que justifica o ser humano que é pecador. Portanto, o objeto da teologia, na verdade, é o ser humano culpado e condenado, e o Deus que justifica e é redentor. Isso quer dizer que para ele o interesse principal da pregação e da teologia é o Deus que age, trabalha, faz a sua obra, para que se dirige às pessoas e se preocupa com elas em sua condição lastimável. Isso tem a ver com a palavra de Deus. Deus age falando a sua palavra, uma palavra que cria do nada e faz nascer vida onde não há vida. Amém. A graça de Deus, como Lutero dizia, é uma qualidade que dá ao homem a força para executar as exigências da lei. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, nós não vamos cumprir a Constituição do Brasil. Por mais que a gente tente, são tantos artigos, parágrafos, itens, alguma coisa, que a gente vai descambar em alguma coisa. E é justamente nessa coisa de interpretar a lei que há essas brechas. Então alguns homens também pegavam a lei de Deus e eles começaram a interpretar e dobraram a quantidade de leis que existia. E o pastor até falou 613.
Era metade disso, mas os homens estudando, falam, não pode ser assim, não pode ser assado, eles vão mudando o querer de Deus, dizendo que não pode, e tiram da palavra de Deus o que é para ser feito e o que não deve, e sobrecarregam ao povo. Por isso que quando chega no Novo Testamento, quando chega em Jesus, o relacionamento de Jesus com os fariseus é o melhor possível. Ele os chama de hipócritas. Hipócritas. Vocês não entram, nem deixam ninguém entrar. E já no primeiro sermão, o Senhor Jesus já estava dizendo, né? Que naquele dia, muitos chegarão e dizer, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei, expulsei demônio, no teu nome eu fiz e aconteci. E eu vou dizer, afastai-vos de mim, não vos conheço. Essa responsabilidade que traz para nós do privilégio, muitas vezes a gente quer sobrecarregar. O pastor César, ele fala assim, é fácil ser crente. O problema é que a gente quer complicar o negócio. A gente quer fazer coisas que não precisa, que não necessita. Hoje, falando para os meus adolescentes, qual o nosso relacionamento com as pessoas? E 2 Coríntios diz que se tivesse que cortar o relacionamento com as pessoas do mundo, nós teríamos que sair do mundo. O nosso relacionamento tem que ser o melhor possível. Sabe por quê? Porque a igreja no Novo Testamento, ela atraía não só pela pregação. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, depois chegaram a 5.000, e a cada dia o Senhor ia crescendo os que iam sendo salvos, não só pelas pregações, mas pela comunhão, pelo bom relacionamento, pela irmandade, pela intimidade que os crentes em Jesus iam tendo uns com os outros. Era isso que atraía as pessoas, que chamava a atenção. Então aquela bênção de Abraão agora está na igreja do Novo Testamento, e está abençoando aqueles que estão lá fora, porque começou com poucos, aqueles que Jesus estava atraindo, mas Jesus disse que quando ele fosse pendurado, ele atrairia muitos. Eu lembro de um irmão uma vez me contou a história da conversão de Billy Graham, que um grande pregador orou porque ele ia fazer um congresso, e ele era muito, muito bom, e ele falou, Senhor, que nesse congresso muita gente se converta, muita gente, eu quero ver muita gente convertida pela tua palavra, que o Senhor está me dando tal. Uma pessoa só se converteu, que foi Billy Graham, mas através desse homem, Deus cumpriu, Deus respondeu a oração daquele servo. Então, a bênção, ela sempre é estendida, mas à medida que nós, como povo de Deus, entendemos que nós somos abençoados pela graça de Deus. E já no Novo Testamento, o povo também, eles vão se esquecendo dos feitos de Deus, dos feitos de Jesus, das palavras de Jesus, e eles vão de novo sendo manipulados por homens. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, cuidado com o que vocês estão fazendo, vocês estão se afastando do evangelho que vocês ouviram. E se alguém pregar outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Se não for o evangelho da graça de Deus, se não for o evangelho do Senhor Jesus que cura, que liberta, que salva, é maldito. Se afastem. Então, o recado, a mensagem de Jesus no Novo Testamento era isso: cuidado com essas pessoas, eles são hipócritas. Hipócrita é o mascarado. Hipócritas é a tradução da palavra máscara, porque no teatro antigo as mulheres não interpretavam, eram os homens. Então, para fazer os papéis femininos, eles usavam o hipócrites, né? As máscaras. Então Jesus está dizendo, vocês são mascarados. E no capítulo 23 de Mateus, Jesus ali faz um discurso bem pesado contra esses falsos religiosos.
que precisam entender, interpretar e viver a palavra de Deus, mas sem o agir de Deus na sua vida, na vida deles, eles não poderiam. E o que faz isso que as pessoas se afastam? Lutero diz que é soberba, orgulho, que afasta o homem de Deus. Ele começa a se encher de si. Ele acha que eu me basto, é o suficiente. Infelizmente, alguns entenderam, entenderam que a graça do Senhor era o suficiente, aceitaram Jesus, viveram o agir da graça de Deus, e chegamos até agora. Mas quando Jesus ascendeu e os discípulos agora apóstolos tiveram a sua incumbência de começar a cuidar desse povo, dessa igreja que Jesus fundamentou nas palavras de Pedro, Cristo, o Filho do Deus vivo, e é essa pedra fundamental. Os problemas começam a aparecer dentro da igreja. Em Tiago a gente começa a ver que os problemas de relacionamento começam a aparecer dentro da igreja, que é a distribuição de alimentos. E as mulheres viúvas dos hebreus estavam sendo privilegiadas, as viúvas dos gregos, e ali começou a dissensão. Aí foi instituído o diaconato, mas não foi o suficiente, porque o ser humano, ele é pecador, o ser humano, ele é egoísta. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele adquire, mais ele olha com altivez para o próximo. Ele nunca viu o próximo mais com aquela bondade. Ele começa a olhar com um desdém às vezes, com falsidade. E aí Satanás vai se aproveitando dessas falhas e vai se infiltrando dentro da igreja, colocando dentro da igreja ensinamentos que não devem. Então a gente vê, quando a gente começa a estudar, a gente vê que já no primeiro, no segundo, no terceiro século, tem muitos segmentos ali que começam a deturpar os ensinamentos dos apóstolos. A gente ouviu falar muito do gnosticismo, mas além disso, existem muitos outros ensinamentos, não só os apócrifos, mas livros que quando a gente começa a estudar os livros que foram achados, e a gente começa a perceber, são muitos fantasiosos. Mas às vezes eles são apresentados de uma maneira tão sutil, que se você não tiver conhecimento da verdade, você aceita. Estava assistindo um filme agora à tarde, futurista, e ele estava mostrando que três pessoas regendo o universo. E uma pessoa que morava aqui na Terra era responsável para que a catástrofe não acontecesse. E aí eles começam a viver esse negócio, então eles vão fantasiando essa coisa. É muita imaginação de querer tirar Deus do controle e achar que vai acontecer. Então eles começam a fazer umas figuras em que eles colocam um libertador, eles colocam alguém especial que pode solucionar o problema, uma força. Aí a gente vê os Jedi, os Matrix, algumas pessoas que são levantadas, mas isso não é novo, já no primeiro século acontecia, no segundo, e essas coisas vão tomando volume. Por quê? Porque dentro da igreja as pessoas começam a perder o seu interesse de depender de Deus. Eles começam a não achar que não é bem assim. Sabe quando você começa a falar? Você já ouviu algum crente, quando você for chamar a atenção de algum crente que ele está falando muito da igreja, ele fala assim, não é bem assim? É que ele já está bem mais para lá do que... E acontecia. Não, eu não preciso.
E quando vai ver, já está no fundo do poço. Aí é mais do que nunca a evidente graça de Deus, né? Que pode, só isso que pode resolver o problema. Tanto, ela vem sendo deturpada. E então, a partir do século IV, e eu não vou falar muitas coisas aqui, porque se você não viu, eu falei que você perdeu. Agora você vai ter que ver pelo DVD, né? O irmão Fábio falou que a partir do século IV a coisa começou a tomar volume. As aberrações que aconteciam na igreja, esses maus ensinamentos. E a igreja, ela se tornou detentora da verdade e tirou a palavra de Deus. Tirou a graça de Deus como mediadora. Tirou Jesus Cristo do centro e começou a colocar no homem. No Papa. Na autoridade clerical, a autoridade das pessoas. E se não fosse eles ditar, se não fosse o que eles quisessem, morriam até enforcados, esquartejados, queimados, porque não fazia a vontade do homem. E ela começa do século IV, durante 1000 anos. A gente chama de a Idade das Trevas. Eu não posso falar Idade Negra, porque um amigo meu, quando falava alguma coisa de negra, ele ficava bravo comigo. Eu falei, tá bom. Ai, tá bom. E agora, com esse negócio de processar de tudo que é jeito, a gente tem que evitar, né? Tomar um cuidado, né? Hoje em dia a gente não vai mais chamar. Quem me chamar de gordo agora já sabe, hein? Gordofobia da cadeia. Tá? E no meio que chamar de fofinho também não vale a certo. Johnny Brown até que é bom, né, meu? 1000 anos, a igreja usurpando do povo. E aí, começam a colocar no povo uma sobrecarga que Jesus criticou lá dos fariseus. Que para ser salvo você precisa pagar. Que para ser salvo você precisa penitência. Que para ser salvo você precisa dar algo em troca. Não é mais pela graça. Agora é pelas obras. Então, não é essa obra que Paulo está falando aos Efésios. São obras de sobrecarga. Tiraram, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é assim não é isso que Jesus quis dizer. Não é assim que Jesus está dizendo. E aí começa, não, que você tem que fazer alguma coisa para ser aceito, você tem que apresentar alguma coisa, e aí eles iam tirando do povo. Até os filhos, toda a família tem que ter um filho homem que vá para o mosteiro, ou uma filha mulher que vá para o convento. E sabe o que fazia isso? Eles tiravam a herança. Até que 1400 mais ou menos, começam a surgir os pré-reformadores. E aí a gente começa a ver que a graça do Senhor Jesus foi esquecida. Mas Deus não se esqueceu da sua graça. Amém. O homem pode esquecer de Deus, mas Deus não se esquece do homem. Não sei, esse versículo nunca foi enxertado da Bíblia, eu espero que vocês, então vai ser uma lamúria, né? Ou vem pela dor, ou pelo amor pela dor, né? Mas é uma verdade. O povo lá no Egito chorou, clamou e Deus levantou Moisés. Na Babilônia, Deus trouxe Neemias. No Novo Testamento, Jesus veio. E agora na história da igreja, no século XIV, Deus começa a levantar dentro da própria igreja. Como eu disse no começo, é dentro do próprio povo, para abençoar o próprio povo, mas primeiro para corrigir o que está sendo mal interpretado dentro do próprio povo. Quando a palavra de Deus ela não é levada a sério, quando ela não é observada. Então, a origem da reforma protestante ela começa ali na Europa, justamente no relacionamento reis, igrejas, essa coisa dos monges, daquelas pessoas que tinham o privilégio de ir para o mosteiro, para o convento, para estudarem a palavra de Deus. Deus começa a usar essas pessoas.
Qual é a promessa do Antigo Testamento? Que a palavra de Deus não volta. Então Deus está fazendo, faz valer a sua vontade. Ela não volta vazia. E ele começa a levantar. Antes de Martinho Lutero, como os irmãos já falaram, outros nomes já começam a se levantar, percebendo que algo de errado está acontecendo. E aí não é bem assim. E não é bem assim que a igreja tem que agir. É de acordo com o que a palavra está dizendo. E quando a Bíblia vai sendo traduzida para o latim, que era a língua que eles estudavam, e o povo não podia, porque não tinha dinheiro para frequentar a escola, essas pessoas usadas por Deus começam a perceber que a graça de Deus não está abençoando o povo. E ela veio para abençoar, porque pela graça sois salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Somos nós que fazemos acepção de Deus. Então nós precisamos entender. Então a igreja, ela começa a usurpar, ela começa a receber tributos, tanto dos feudais como do povo. Ela vai crescendo como uma força governante. Ela tem autoridade. E até hoje. E exerce com muita maestria, que se nós não tomarmos cuidado, se nós não reagirmos, se nós não nos levantarmos para rebater e combater, o que aconteceu no passado está para acontecer de novo. Então nós precisamos entender isso. Mas se você não entender a história e o agir de Deus na história, talvez você não se valorize como uma pessoa escolhida de Deus para fazer essa diferença. Então, o que a igreja está fazendo, ela está simplesmente oprimindo. Mas começa de cima para baixo. Quem tem 10 vai para trás e quem não tem, show Satanás. Tirando, não dispensa ninguém, tá? Então, mas Deus está agindo. Deus não está só assistindo como algumas pessoas, não, Deus está no seu santo templo lá, Deus é transcendente, Deus não, Ele criou o mundo, deixou o mundo vivendo da sua maneira, depois Ele volta para consertar tudo. Não, Deus, Ele tem um controle. Nada acontece sem a sua permissão. Nada acontece sem o seu agir, sem o seu querer. E esses homens então começaram a fazer diferença. Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Erasmo de Roterdão, Lutero. Nós estamos falando sobre esses homens na parte da manhã. Vem assistir, tá? Os valdenses, os movimentos sociais para ajudar os pobres. Isso é um movimento que começa a acontecer já para tirar da igreja essa autoridade que eles estão fazendo de opressão ao povo. Mas isso não é o suficiente, porque está faltando Jesus Cristo. A gente vê a luta contra a autoridade da igreja, a gente vê a luta contra a autoridade do imperador, dos reis, mas a gente tem que perceber que é no agir de Jesus que a graça de Deus age. Quando Lutero vai pregar suas 95 teses da Catedral de Wittenberg, é porque ele leu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do grego, do judeu, porque o justo viverá pela fé, não pela opressão, não pelo castigo, porque a graça do Senhor é o suficiente. Amém. A graça do Senhor é mais do que suficiente para que possa levantar. Então esses homens, eles começam a colocar a vida deles em risco, porque como eu havia falado, quando eles começam a confrontar a igreja, eles são colocados à morte, né? Martinho Lutero ouviu o rei assinou um decreto e disse: se alguém passar e der uma facada no Lutero, fica tranquilo que não vai ser preso não, porque
esse cara está fazendo muita bagunça, está fazendo muita revolução, temos que matar, mas ninguém tinha coragem de assumir publicamente. Falou, mas se alguém e tal começa a fazer isso aí, então, mas Deus agiu, né? Libertou, Deus tirou para que isso aconteça. Então, esses homens começam a correr risco de vida. Eles sabem do risco que ele corre, porque eles vão enfrentar um poderio muito grande de autoridade eclesiástica, autoridade religiosa, que é muito mais sutil e perigosa do que a autoridade bélica. Porque é a autoridade que convence pela persuasão. A gente pensa que aquele que fala muito, né, grita demais, mas é aquele que é mais sutil, que vem pelos campos, falando às vezes até discurso de paz, mas por dentro são globo devoradores. Esses homens começam a se levantar, esses, né, Wycliffe. Depois deles, depois da reforma, começam a surgir outros nomes que também serão salientados, como Calvino, Arminio, Wesley, Spurgeon, Moody. Esses homens foram importantíssimos para que chegasse até nós o Evangelho da graça de Deus. Então a graça do Senhor Jesus, ela agiu na reforma, não foi para que chegasse 500 anos, a gente fizesse esse banquete que nós estamos aproveitando, mas é que para que a gente pudesse, desses 500 anos de história, entender a graça de Deus. Para que hoje, nos 500 anos, você possa, quem sabe, ser uma Catarina, né? Um Lutero, e outras mulheres que foram de suma importância, e outros homens que foram, sem sombra de dúvida, importantíssimos para fazer uma revolução, para protestar contra aquele desmando que estava acontecendo. Por isso, a importância da graça é porque nós somos salvos por ela, nós somos salvos pela graça, e é dom de Deus. As obras que agora, como cristãos, nós realizamos, nós não fazemos em função mais de pagamento, mas como resultado. Como resultado. A ação da igreja não é mais para compensar. A minha irmã da outra igreja estava com um metro de areia na sua casa para colocar para dentro, e ela está lá sozinha. Daqui a pouco o rapaz chegou e ia passando um desconhecido. Aí pegou um rapaz e começou a ajudar. Ela falou, mas não precisa, ela nem conhecia o rapaz. Ele falou, não, eu estou fazendo minha bondade do dia. A gente escuta tanto por isso. Não, é minha ação do dia, minha estrelinha que eu estou ganhando, meu ponto no céu. Nós não precisamos disso, porque o nosso ponto já está garantido na cruz. Nosso ponto já foi garantido na cruz de Cristo. Então as obras que nós realizamos agora é resultado desse amor de Cristo mostrado na cruz. Mas se eu cruzar os braços, se eu não valorizar, eu vou me tornar tão errado quanto aqueles que foram no passado. Mas eu não quero ser tão errado quanto os que foram no passado. Eu quero tentar fazer igual, quase igual aos que fizeram no passado. Eu quero continuar vivendo essa graça de Deus, experimentando essa graça de Deus. Então, esses homens, eles foram levantados para trazer o povo que justificação agora não é mais por penitência. Eu pequei, o que eu faço? Vai lá e reza não sei quando. Vai lá e... Né? Nós vimos aqui no filme Lutero que para você alcançar a morte do teu ente querido, você tinha que subir uma escada, aí chegava lá em cima, você assinava o nome. Não. A salvação é pessoal. Você não precisa mais rezar, fazer ladainha. Você só precisa dizer que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Quando Lutero entendeu isso, ele parou de se martirizar, ele parou de sofrer, né? É lógico que ele ainda continuou com alguns problemas. Hoje o Fábio bem nos lembrou da depressão de Lutero, né?
de Lutero, de ontem, né? Ontem, falando sobre Catarina, e que mesmo depois de ele entender tudo isso, muitas vezes Satanás ele continua nos assediando. Ele fez isso com Lutero. Não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. E ele foi começando a aceitar esse não é bem assim do Satanás, e foi cair em depressão, até que a mulher dele se vestiu de preto. Né? E era o preto que ela usava para acompanhar os cultos fúnebres. E ela disse, ele perguntou por que ela estava vestida daquele jeito. Era porque Deus morreu. Porque o único motivo de nós estarmos tristes, de ele estar triste, e de nós entrarmos numa depressão, é porque Deus morreu em nossas vidas. Ele se recobrou. E a partir daquele dia, segundo a história, nunca mais ele permitiu que a depressão tomasse conta do seu coração, da sua mente. Amém. Porque a justificação é pela fé em Cristo Jesus. E aí ele começou a viver cada vez mais, com mais intensidade. E eu gosto muito eu amei muito esse slide que diz: quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de vela, o justo viverá pela fé. E aí nós chegamos na nossa modernidade. No Antigo Testamento a gente viu que as reformas aconteceram para que Deus pudesse trazer o seu povo um relacionamento com Ele. No Novo Testamento se repetiu do mesmo jeito. E do Antigo Testamento e no Novo Testamento o povo ia se afastando de Deus, esquecendo de Deus. E agora? Nós acreditamos que somos salvos só pela graça? Nós acreditamos que só no Cristo é suficiente? Ou nós precisamos fazer algo para compensar? Eu espero que não, porque se você fizer isso para participar de algum movimento da igreja, você está errado. Se você estiver pensando em participar de alguma atividade da igreja para que Deus se agrade de você, você está em pecado. Isso é erro. Agora, se você quer participar, porque você quer agradecer, quer louvar a Deus pela sua graça, então isso é bem-vindo, isso é bênção. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão, como no passado, deturpando também a palavra de Deus. Lutero falou uma coisa assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Tem igreja que só vive disso. Se não acontecer milagre, Deus não estava presente. Às vezes a gente tem a mania de querer assistir alguma coisa na televisão que não deve. E eu não estou falando de novela não, viu? Eu estou falando de programa religioso. E eu caí na besteira de assistir. E o moço que estava pregando, ele falou assim: hoje Deus vai curar 10 dores na perna. Eu vou orar e Deus vai curar 10 dores na perna. Aí ele orou. E aí os seus discípulos começaram a se espalhar pela igreja, uma igreja que estava umas 5 dessa aqui, lotada. E aí ele falou: Deus, eu estava sentindo uma dor assim, assada, eu fui curado. E aí foi levantando, até que no 8º mais ou menos, falou: eu estava com a dor no cotovelo. Aí ele falou: não, é dor na perna. Dor no cotovelo é lambuja. Eu mudei, não, vou assistir novela. Pelo menos eu vou ficar com raiva, mas eu sei do que eu estou ficando com raiva, né? Porque eu assisti um homem de Deus e o cara me falou um negócio desse. Sabe? É o outro que diz que você precisa comprar água, lenço, toalha, telha, areia. Eu acho que deve estar vindo avião de material de construção de Israel para cá. Porque os caras estão vendendo areia do Jordão para cá.
o Jordão deve estar secando, porque estão importando água para trazer para abençoar as pessoas aqui. Eles podiam ir do Tietê, orar pelo Tietê, para, né? Purificar, porque Eliseu foi lá e orou e curou aquelas águas. Mas ninguém faz. O outro entra com um carro importado dentro da igreja, para cada um pôr a mão no carro importado para ser abençoado por Deus. Cadê Cristo? Cadê a graça? Cadê a salvação na cruz? E eu acho que eles conseguiram clonar a cruz de Jesus, porque a Igreja Católica vendia, na época da Reforma, as lascas da cruz de Jesus. Já estão vendendo dentro das nossas igrejas. Não é Igreja Católica mais não, gente. Então o perigo que nós estamos vivendo não é o que a Igreja Católica está nos ameaçando. Isso que o Papa fez, de querer canonizar as pessoas para nos acusar, alguma coisa, né? O que o Instituto Dom Bosco, através desse esse padre Paulo, não sei das quantas aí, está falando mal dos protestantes. Isso aí não me incomoda não, nós incomodamos mesmo. Nós incomodamos mesmo, e damos graças a Deus porque incomodamos. Foi isso que os apóstolos em Atos faziam, esses cristãos incomodando, já estão incomodando aqui. E incomodaram tanto que salvaram muita gente. Mas hoje nós estamos correndo esse mesmo perigo. E dentro das igrejas as pessoas ficam prometendo coisas que Deus não prometeu. Prometendo, fazendo promessa que Deus não fez. De querer te dar aquilo que não interessa. Eu pregava na fonte a felicidade da fonte ser encostada de um cemitério. Falei, por quê? Eu falei, porque a gente nunca viu ali, um carro sendo enterrado, né? O sujeito, se ele fosse enterrado com algumas riquezas, pode ter certeza que à noite, o túmulo dele, entendeu? Porque tinha um pessoal que ficava de olho e tal. No outro dia estava aberto, lá estava, né? Pô, não, eles só tiraram o dente de ouro do rapaz só. Por que não leva? Então essas promessas que hoje as igrejas evangélicas, protestantes estão fazendo, esses pseudos apóstolos, profetas, bispas, estão fazendo, tirando da palavra de Deus aquilo que não é, falando aquilo que Deus não disse. E vai se repetir aquilo que Deus falou para Isaías: eu tenho nojo dos ajuntamentos solenes de vocês. O primeiro capítulo de Isaías eu não tenho alegria, não tenho prazer nas reuniões. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos, Igreja Batista Bortolândia. Essa importância da gente estar estudando a reforma, para que a gente possa reparar as nossas falhas. E olhar para nós e, dependendo da graça de Deus, Senhor, eu quero fazer a diferença. Não precisamos condenar ninguém, não. Eles vão se condenar sozinhos. Nós só precisamos fazer o melhor. Mas nós só vamos fazer o melhor se for pela graça. Se for só e exclusivamente pela graça. Porque do jeito que ela agiu no passado, fazendo um povo para si, do jeito que ela fez no Novo Testamento, resgatando em Jesus esse povo para si, há 500 anos atrás, levantando homens para fazer esse povo para si, Deus está nos convocando para fazer isso de novo. Para fazer essa diferença. Mas você precisa olhar para você agora e perguntar para você: Senhor, eu tenho condição? Eu vou dizer que sim. Porque se você tem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, é mais do que suficiente. Paulo, quando ele estava afligido por causa de o que ele chama de espinho na carne, ele ouviu de Cristo: a minha graça te basta. E ele escrevendo aos Coríntios, ele disse que ele era o que era por causa da graça.
Não porque ele era doutor, falava mais de 5 idiomas, era fariseu dos fariseus, hebreus, descendente de Abraão. Nada disso, ele falou que tudo isso era esterco. Mas o que importava para ele era ser uma nova criatura. Você já é uma nova criatura em Cristo. Amém? Amém. Mas até onde você se dispõe a ser essa nova criatura para fazer a diferença? Até quando nós vamos estar chamando a atenção de que você precisa ser dizimista, para que a igreja não entre no vermelho? Até quando você precisa ser chamado a atenção de que a gente precisa fazer evangelismo? Aliás, do vídeo que vem depois da EBD, você já está convocado. Pela graça de Deus, nós vamos sair na rua para distribuir literatura. Então você já está convocado. Aí eu li oprimindo aqui, ó. Né? Pela graça. Se você não consagrar seu coração, se você não consagrar sua vida a Deus, nada disso tem valor. Nós vamos assistir esses homens, nós vamos depois pegar o DVD, vamos reunir, vamos continuar assistindo em casa, mas se você não consagrar sua vida a Deus, de nada vai valer você estar aqui. Você precisa aplicar na sua vida as solas. As solas não é o pilar da igreja, as solas é o pilar da minha e da tua vida. As solas, só Escritura. Só a Escritura. Leia toda a Bíblia. Quando terminar, e quando terminar, porque a Bíblia é o nosso manual. Ela que tem que reger a nossa vida. Então é a Bíblia. Só a fé. Quando tudo não der mais certo, quando tudo parecer que descambou, acredite, você tem um Deus que é poderoso, um Deus que é bom, um Deus que é extremamente bom, porque eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor disso. Eu não estou aqui porque eu estudei, eu não estou aqui porque eu preparei, estou aqui pela graça de Deus, que por mim mesmo nem merecia estar dentro da igreja. É pela graça. É só a graça. Só a graça. Só a graça. De Cristo. De Cristo. E eu espero, eu peço a Deus que Ele me use, me corrija, me faça o que for necessário, para que a minha vida seja só para a glória de Deus. Amém. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora, meditar se essa graça de Deus está sendo suficiente na tua vida. Se esses 5 pilares que nós estamos lembrando agora fazem parte do teu ser. Não sei o que você está passando nesse momento, mas eu sei que o Deus que nós adoramos nesse lugar, o Deus que te acompanha 24 horas, independente de onde você está, é um Deus que te ama. E até onde vai a tua fé nesse Deus? Você acredita que essa graça é suficiente para cuidar de você? Mesmo que você esteja pensando, mas eu estou em pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
quando nós ministramos a ceia e nós damos a oportunidade de você refletir, para que você perceba que é um pecador, mas a graça de Deus depende do tamanho da tua oração. E se a tua oração for: Senhor, me perdoa, está perdoado. Não pelo pastor, mas pelo sumo pastor. Amém.